Eu acho que agora é o momento do Anderson Torres fazer sua delação de uma forma legítima, porque ele precisa, porque ele vai ser condenado por penas graves. E ele pode delatar quem está acima dele, quem participou do processo, etc. Queria te perguntar logo de cara o seguinte: você leu, evidentemente, a decisão do ministro Alexandre, o que você achou? Tem relação com aquilo que você já tinha dito? Pelo que eu li, me pareceu que sim, né? Me pareceu que o seu artigo, a decisão do ministro, caminham no mesmo trilho, mas eu queria te ouvir em relação a isso. Olha, foi uma boa decisão, né? Precisava, acho que, ser tomada esse tipo de decisão, porque os fundamentos da decisão anterior, a meu ver, eram muito agressivos em relação à ordem constitucional. O ministro Alexandre foi lá e corrigiu isso e tomou a decisão correta agora. Realmente, ele, como ele alega, as diligências do caso já findaram, não tem motivo de manter o sujeito aprisionado no cárcere. Não é que ele está livre, como eu falei daquela vez passada, você lembra, Renato? Escrevi no artigo. Eu defendia o que fosse feito exatamente o que ele fez, submeter o Anderson Torres a outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, mas ele continua preso por tornozeleira na casa dele, sem poder ter contato com outros réus, tendo que entregar o passaporte, sem poder usar da internet. Ou seja, ele continua sob controle do Estado, embora o corpo dele não esteja sob domínio do Estado. Então, é uma decisão correta do ministro, que serve para mostrar para nós algo que eu estou publicando agora na Folha, no site da Folha, durante essa semana. Mandei o artigo para eles, infelizmente, antes dessa decisão, em que eu tento demonstrar o porquê não tem cabimento querer comparar eventuais erros que podem acontecer agora, nesse momento, por parte do STF e do sistema de justiça, com a Lava Jato, querendo indiretamente dizer que o bolsonarismo está sendo perseguido pelo sistema de justiça, como eles têm veiculado. Isso é uma mentira. Ao contrário, Bolsonaro está sendo beneficiado por condutas, eu diria que criminosas, dos órgãos de investigação do Estado, que não investigaram os principais crimes que eventualmente ele pode ter cometido, ou o governo dele ter cometido. Né? Outro dia alguém falava para mim com muita razão: como é que o ministro da Saúde, da pandemia, que foi um dos principais gestores daquela política pública que levou à morte de muitos brasileiros, além do que o que deveria ser. A média de mortes no Brasil é muito superior à média dos outros países. Como é que ele nenhuma ação de improbidade tomou? Foi candidato a deputado federal e elegeu, inclusive. Né? Ou seja, a realidade é que os bolsonaristas estão sendo protegidos indevidamente pelo sistema investigatório. E a culpa não é do judiciário, mas é do Ministério Público, da Polícia Federal, etc. Casos relevantes não foram investigados e não estão sendo. Né? Esse caso da pandemia, o caso da compra de imóveis, que até hoje não está esclarecido, são 51 imóveis comprados pela família dele com dinheiro vivo. Né? Tem o caso das estatais que realizaram licitações com dinheiro do orçamento secreto, com licitações, como a Folha apontou em várias matérias, manipuladas, etc. E até agora não tem solução e não tem investigação feita de forma cabal. Ou seja, a realidade é que o bolsonarismo foi privilegiado pelo sistema de justiça. Nada hoje se compara à Lava Jato. A Lava Jato foi uma produtora de medidas de exceção, portanto, de uma nova forma de autoritarismo no sistema de justiça, que tinha como fim imediato o combate a inimigos de esquerda, Lula em especial, e como fim imediato a deterioração da democracia, um ataque à democracia, que acabou, inclusive, redundando no bolsonarismo e toda essa tragédia que nós temos. Hoje, o que nós temos por parte do ministro Alexandre é a defesa da democracia. Ele tem procurado se pautar dentro dos limites da lei e da Constituição. Tive com ele, pessoalmente, assim, no plano teórico, algumas divergências com algumas decisões dele, algo normal numa democracia. Se eu tiver certo, ele errou, mas cometeu disfunções, mas nunca agiu com exceção, nunca agiu de forma a querer destruir a democracia e os direitos. Né? Eu posso estar errado nos meus pontos de vista contrário a eles, e aí
é uma crítica equivocada. Isso faz parte da democracia, disfunções, injustiças, inclusive, nós temos que falar, ocorrem em qualquer democracia. O que houve na Lava Jato foi o ápice de uma patologia no sistema, que levava à destruição do sistema democrático. É diferente de você ter disfunções. É indesejável, a gente tem que criticar, mas ocasionalmente ocorrem no sistema democrático injustiças, e ilegalidades, inconstitucionalidades. Para isso que tem, inclusive, uma série de recursos e medidas que você pode adotar para proteger seus direitos quando isso ocorre. Em suma, essas coisas disfuncionais, elas ocorrem. O que houve na Lava Jato foi uma patologia, se operou para destruir a democracia brasileira, e quase conseguiu. Então, não dá para nem de perto comparar as eventuais disfunções. Está tendo alguns problemas, advogados importantes, gente nossa, progressistas, professor Maris de Oliveira, reclamaram num artigo lá no Estado que não estão tendo acesso a inquéritos. Isso é um erro do sistema, tem que deixar o advogado ter acesso ao inquérito. Mas é um erro que ocorre todo dia no sistema de justiça brasileiro. Né? Não é nada com o impacto que teve a Lava Jato. E o problema de querer comparar com a Lava Jato é querer dizer que agora os bolsonaristas são perseguidos. Não são perseguidos, são beneficiados ilícita e criminosamente pelas nossas entidades que deveriam investigá-los, pelas instituições que deveriam investigá-los. Pedro, e essa questão desses áudios que foram revelados ontem de que ele estaria planejando sequestrar o ministro, né? E que a CNN diz que o Supremo tem informações. Isso não seria algo mais grave? Muito mais grave, né? Tanto que se tiver perspectiva de ser realizado agora, tem que prender, né? Mas o problema é que não haveria a atualidade, não haveria potencialidade disso ocorrer hoje, e as medidas cautelares adotadas são suficientes para evitar qualquer conduta. Se ele fugir a uma dessas medidas cautelares, vão prender e jogar a chave fora, né? E corretamente. Nós temos que tomar cuidado, o Brasil está sob o olhar mundial. Se nessa luta pela democracia a gente escorregar e vulnerar direitos humanos, nós vamos ter um problemão, nós vamos acabar destruindo a luta contra a democracia, né? Favorecendo a extrema-direita com um discurso vitimista. Então, o ministro Alexandre está correto. O ministro Alexandre é um homem de muito boa formação jurídica e eu diria que democrática. Ele foi orientando no mestrado e doutorado de um dos principais juristas constitucionalistas da nossa história recente, e um grande jurista progressista, que é o professor Dalmo de Abreu Dallario, o Renato conhece, né? O professor Dalmo, um jurista de primeiríssima qualidade, muito ligado na alma com a democracia, né? Então, ele vem dessa escola, o ministro Alexandre. Então, ele é um democrata, está preocupado com a democracia, está com um nível de trabalho e um volume de assuntos para lidar, que é óbvio que vão ocorrer erros, e a gente está aqui para criticá-los quando ocorrerem. Mas são disfunções, erros humanos. São seres humanos que estão ali, não são deuses, né? E o nosso papel no campo jurídico, como gente da academia, é fazer essa crítica para auxiliar, né? Não é uma crítica para destruir a democracia, como certos juristas de extrema-direita têm feito. É uma crítica para auxiliar. Está errado aqui, tem que reajustar, tem que rever aqui. Você vai pontuando que é uma forma de melhorar o caminho, porque nós estamos sob o olhar do mundo, tem que ter essa cautela. A decisão do ministro foi absolutamente correta, repõe o trem nos trilhos, eu acho que é isso. Agora, se começar a aparecer prova de atos pretensamente violentos, tal, isso começa a justificar a prisão de muita gente aí. Porque seria um sequestro, né? O que a Daniela Lima fala na CNN é que o ministro de Supremo seria sequestrado, levado para um lugar não sabido, né? É uma coisa. Aí eu me perguntei, será que ele falou isso já no contexto de delação para a PF, por isso que o ministro Alexandre solta ele? Pode ser que esteja ocorrendo, não acho bom se estiver ocorrendo, porque eu não acho legal fazer delação quando a pessoa está presa, né? Mas agora que ele saiu da prisão estatal, ele ainda está sob controle do Estado, está aprisionado, mas não mais numa prisão estatal, francamente, eu acho o momento adequado para ele fazer um acordo de delação. Porque, objetivamente, Renato, existem muitas provas contra esse sujeito. É o que a gente tem visto na mídia aí. A probabilidade dele ser condenado é elevada. Ele vai ser julgado pelo Supremo, numa instância só.
não vai prescrever, porque é uma instância só. Esse sujeito vai pegar uma pena grave. Veja, são crimes muito intensos. Crime de tentativa de golpe de Estado, né, que é golpe de Estado que chama na lei penal, crime contra o Estado Democrático de Direito, organização criminosa, crime contra o patrimônio público. É uma série de crimes que vai dar uma cadeia braba. Então, eu acho que agora, fora da prisão, para ninguém alegar que é a prisão o instrumento para obter delação, né, é o momento adequado dos advogados dele darem início a um processo de negociação de delação. Então, agora nós estamos na forma adequada. Ele não está preso, ele pode delar. Agora, eu acho que coletar delações, que na realidade são confissões, de quem está preso preventivamente, é uma prática, essa sim, instaurada pela Lava Jato, que é absolutamente negativa para a defesa dos direitos humanos e para a imagem do país no exterior nesse combate à corrupção. Então, nesse combate pela defesa da democracia. Então, eu acho que agora é o momento do Anderson Torres fazer sua delação de uma forma legítima, porque ele precisa, porque ele vai ser condenado por penas graves. E ele pode delatar quem está acima dele, quem participou do processo, etc. Não, Pedro, então, quer dizer, você acha que, quer dizer, não seria bom que tivesse ocorrido, né? Não quer dizer que não possa vir a ter ocorrido essa delação. É difícil ter ocorrido, acho eu, por causa do tempo. Uma delação demora tempo, né, para você negociar. Mas talvez tenha iniciado um processo que agora vai se fazer. E aí é legítimo, porque ele está solto agora. Entendeu? Então legitima o processo. O processo fica legítimo. Se ele fizer uma delação agora, é absolutamente legítima essa delação. Tem que ver se ele vai conseguir entregar meios de prova, o que a lei determina, né? Aí tem que esperar. E o caso dele agora, para correr no Supremo, qual a previsão de prazo? Porque as pessoas sempre ficam muito reticentes em relação a isso, né, Pedro? Pô, o cara está solto, vai ficar 12 anos solto, e aí depois chega lá, a pena já não pode mais ser aplicada. Esse caso é um caso que pode correr rápido? Você preveria sendo uma instância só, tem como dar alguma previsão de tempo de julgamento? O tempo é sempre difícil, porque são 1.390 denúncias, né? Mas eu vi ontem na imprensa que corretamente o Supremo vai convocar juízes de primeiro grau para fazer o que nós chamamos instrução, que é fazer as audiências, ouvir testemunha, coletar provas, né? Isso auxilia muito, né? Mas eu diria para você assim, é um caso rápido em termos de sistema de justiça brasileiro, porque é uma instância só, né? Não tem recurso, e depois outro recurso, e depois outro recurso, tal, né? Agora, as pessoas estão muito ansiosas também. Você prender um sujeito sem direito de defesa é bárbaro. Nós não podemos praticar esse tipo de barbárie, né? A título de defender a democracia. Não precisa disso. As penas são elevadas que essa gente está sujeita. Vai ter um recurso em instância única. O tempo é o tempo mínimo de funcionamento da justiça. Eu acho que não há perigo de essa gente sair isenta. Não existe isso. Ou delam, ou não vão sair isentos, né? Agora, não dá... Quando você fala essa gente, você está falando do Mauro Cid também, já? Todos esses caras que cometeram esses crimes, né? Elcio Franco, né? Eles vão acabar sendo condenados a penas muito graves, entre 15 e 20 anos, da cadeia isso aí. Isso não fica na base do mimimi. Inclusive, os que estão lá, o pessoal que invadiu, que destruiu, que estava em frente aos quartéis, cada um vai ser condenado a uma pena. Ali, alguns vão sair inocentes, é natural, né? Mas muita gente ali vai ser condenada a penas graves, desses 1.300 e tantos aí. Então, eu acho que é isso, e não tem... nós sempre no Brasil circulamos entre o abuso, que é prender sem direito de defesa, né? E a impunidade. Nós temos que agora seguir essa trilha da democracia constitucional. Vamos dar direito de defesa, devido processo legal, e condenar no final quem tiver que ser condenado, quem for demonstrada a autoria. No caso desse ministro aí, esse ex-ministro Anderson, ele está enrolado. Se eu fosse advogado dele, eu estaria agora indo atrás mesmo de negociar uma delação, porque é o único modo dele amenizar o que vai acontecer com ele.
Isso eu estou falando agora não como professor de direito, como advogado. Né? Como advogado, a minha estratégia seria buscar uma delação. O Cid trocou... o Ministério Público, a polícia, não tem razão para não aceitar, porque ele não está mais sob a guarda do Estado. Né? Ele não está solto, ele está preso, mas preso em casa, na casa dele. Ele tem domínio do próprio corpo. Então, a delação é absolutamente legítima. Agora, ele pode mentir na delação, né? Não, aí tem que ver, tem que ser uma delação bem feita. É necessário pela lei, a lei brasileira é correta nesse aspecto, que para ser legítima a delação, ele tem que indicar ou provas ou meios para obter prova. Mas isso a polícia e o Ministério Público sabem fazer. Se não fizerem certo, é porque não querem fazer certo. Aí é outra discussão, que é o que houve na Lava Jato, por exemplo. Mas houve também várias outras situações. Aí que o cara não quer fazer certo. Eles sabem fazer direito quando querem fazer.